Olá, queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, nos abençoando, clareando a nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender as mensagens de Jesus, nos sensibilizarmos e tentarmos realmente colocar em prática todas as orientações e os exemplos que Ele nos deixou. Nós temos como estudo da noite de hoje o tema Jesus e o Mundo. Lembrando aí que é a lição 24 do livro Espírito e Vida. Interessante, meus irmãos, que nós estamos hoje fazendo esse estudo de quinta-feira. Amanhã aqui na Terra comemora-se a véspera do Natal, trazendo para os nossos corações a retomada dos ensinamentos do Mestre Jesus, a revisão dos nossos conceitos. É um momento em que a humanidade realmente se solidariza mais com o próximo, campanhas são realizadas. Há pessoas que se preocupam com as outras e acabam nos envolvendo também nesse movimento de carinho, de afeto, na produção das cestas de Natal, dos brinquedos para as crianças, da muda de roupa, do par de sapato. E tem sido de nós assim uma oportunidade que temos enquanto encarnados de nos envolvermos com tarefas cristãs. A gente sabe que quanto mais a gente se doa, mais oportunidade nós vamos tendo de viver os ensinamentos do Mestre Jesus. O que nos falta, eu entendo que é a maturidade moral para percebermos que tais ações que se concentram no período de Natal deveriam ser uma prática constante nossa. A fé que se sustenta na racionalidade, ela nos mostra que nós somos capazes de fazer coisas que estão ao nosso alcance, coisas que talvez não exigissem muito de nós, mas que fariam grande diferença na vida de outras pessoas. E a gente ainda não se conscientiza disso, a gente ainda tem muita dificuldade de perceber isso. De nossa parte, abrir o nosso coração para esses ensinamentos, para essas reflexões, é importante porque nos ajuda a pensar melhor e cada vez mais ir aprimorando o sentimento de amor latente em todos nós. Somos espíritos imortais, a nossa criação é divina, somos herdeiros do Pai, existe um futuro de luz que nos aguarda. Quando nós pensamos nisso tudo, a gente se dá conta que existe um legado muito bom para todos nós e que de nossa parte cabe apenas o cultivo, o envolvimento, a predisposição para deixar que essas coisas floresçam dentro do nosso coração. A mensagem de hoje, ela tem tudo a ver com esse momento de Natal que nós estamos vivendo, porque quando falamos de Natal, Jesus é a nossa referência. Por mais que o mundo ainda vivencie essa data com tantos interesses outros, ainda é Jesus o grande protagonista desse momento. É por
por ele que a gente se sensibiliza em favor do outro, é por ele que a gente se movimenta e quer estar junto dos nossos, é por ele que a gente se organiza, que a gente se sensibiliza. Jesus nasce nos nossos corações no dia em que nós permitimos que assim seja, mas a sua presença tão evocada no período de Natal contagia o nosso coração, o coração de todos nós, ainda espíritos imperfeitos, tão amargurados, tão inconstantes. E a gente precisa, de certo modo, meus irmãos, fazermos com que essa estrutura toda do período de Natal possa contagiar o nosso coração de modo muito efetivo e que a gente faça de todos os dias uma grande festa natalina, onde Jesus nasça verdadeiramente nos nossos corações. Joana, quando ela fala de Jesus e o mundo, ela vai fazer uma advertência para nós sobre isso, porque é estar no mundo com o coração nas regiões infinitas do bem e do amor, na verdadeira vida, que é a vida espiritual, na busca constante do aprimoramento moral. Então é muito grandioso todas essas informações, né? Então ela começa com o capítulo 2 do Evangelho, que diz assim: aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. E nisso que ela puxa essa citação, que ela faz essa analogia, ela já está fazendo ali para a gente um convite ao discernimento, à reflexão, para que a gente possa atentar para os nossos interesses, para quais as expectativas nós temos da vida, que ideia nós temos dessa vida, o que a gente espera da vida física, né? Como que a gente labuta na nossa vida física, o que a gente empreende de valores, né? De construção íntima. E é muito interessante essa abordagem que ela traz aqui para nós. E depois ela diz assim que muitos cristãos e espíritas, afervorados às questões imediatas, procuram justificar as suas atitudes fundamentando-as em bases que são falsas. Então, esse é um aspecto a gente a pensar, porque o mundo ele está muito cheio disso, né? Ideias pré-concebidas, ideias ultrapassadas, pensamentos mesquinhos, de intolerância, muito radicais, às vezes impedindo a gente de pensar, de refletir e de tentar entender se uma ideia é verdadeira ou não, se é válida ou não, né? Então ela diz que essas pessoas, na maioria das vezes, elas se informam, elas se dizem vinculadas ao Espírito de Jesus, mas tomam atitudes distantes desse vínculo com Cristo. E ela vem citar alguns aqui para nós. Ela fala assim que a maioria dessas pessoas gozam porque o prazer faz parte da vida, sem medir consequências, né, gente? Sem ponderar, sem refletir. Então, é como se a vida é para ser vivida, mesmo sabendo que somos imortais, né? Não querem perder um minuto da existência de tudo que a vida física pode lhe trazer de prazer. Isso não é um comportamento, né, de quem trabalha, de quem conduz
conduz a sua vida pautada na verdadeira vida, que é a vida espiritual, reconhecendo-se como espírito imortal, temporariamente ligado à Terra, para os trâmites de melhoria, de progresso, de união e de amor que se estabelece entre nós e a vida que temos e as pessoas com as quais convivemos. Ela coloca assim que muitos usurpam, tendo em vista ser a terra um ninho próprio aos que se nutrem à custa dos menos hábeis, né? É a filosofia dos espertos. Mais esperto que ele, olha o que eu fiz, né? Mesmo sem empoderar, que aquela atitude tomada como esperteza é anticristã. Exploram para evitar serem explorados. Eu faço determinada coisa porque se eu não fizer, vão fazer comigo. Mentem tendo em vista os fatores circunstanciais. Eu precisei falar essa mentira por conta disso. A situação me colocou em xeque, eu não tinha o que falar, a melhor atitude foi mentir. Enganam a fim de sobreviverem, lutam com todas as armas, já que outros são adversários que preparam ciladas, né? Então é como se estivesse se protegendo, se autoprotegendo, atendendo a sentimentos mesquinhos mesmo, né? Que nem seja a da autoproteção, não. Então, Joana tá fazendo um comentário aqui que no meio dessa estrutura de vida física, a gente às vezes comete ações pautadas nos padrões da vida física, sem esquecer os padrões, esquecendo os padrões espirituais, os verdadeiros, né? Na conquista moral que cada um deve empreender. Então ela coloca isso para nós e vale a pena pensar. Ela diz aqui, essas pessoas pensam no céu e querem a terra a qualquer custo. É o que está no Evangelho, no capítulo do Evangelho, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Tem como, né, gente? A gente não consegue as duas coisas, não. A gente tem que ter muito bem definido para nós quais são os nossos sentidos, qual o sentido da nossa vida, o que a gente quer produzir, fazer em nosso benefício. Ela coloca assim, tentam conciliar céu e terra a bel prazer, tirando o melhor proveito para o corpo e a emoção que se desvaira, longe do equilíbrio da mente e da renovação espiritual. Viver no mundo sem ser no mundo, essa é a questão. Olha como que Joana sintetiza nesta frase, né? Viver no mundo sem ser no mundo, essa é a questão. Porque, meus irmãos, veja bem, nós estamos no mundo físico. Tem coisas da vida física que é de nosso dever fazer, afinal de contas, nós estamos encarnados aqui. O que Joana está falando para nós é da gente não se perder pelos padrões da vida física. É a gente cumprir com o nosso dever como cidadão encarnado na Terra, no que concerne ao respeito às leis, às normas de boa convivência, ao cumprimento do trabalho diário, digno e honesto, que nos gera o alimento para dentro de casa, a constituição da família, nas bases do amor, do amor recíproco. É nesse sentido que ela coloca que a gente está vivendo aqui na Terra, né? Nós teremos o nosso momento de descanso, de repouso, o nosso momento de lazer. O que Joana está despontando nos nossos corações é o pensamento indevido que acha que a vida está para lhe servir. Então não importa com quais consequências isso se desenvolva, da vida tudo que eu quero tirar. É nesse sentido que ela coloca. E aí a gente ganha a vida material, mas a gente perde a verdadeira vida.
que é espiritual, dizendo-se em seus valores, né, em sua essência. Ela coloca aqui alguns pontos importantes, porque a Terra, há pessoas que dizem que o sexo é algo pecaminoso, né, e passível de muitas rupturas, condutas. Há aqueles que dizem que é divino, enfim. Há os que o colocam apenas na satisfação do prazer. Ela cita sexo, ela cita aqui, né, nas próximas páginas o dinheiro, né? Muitos colocam que o dinheiro é a perdição, outros falam que é o que precisava para ser feliz. Uns são vítimas, outros algozes desse valor material. Ela fala sobre a beleza que desqualifica, que escraviza, que parametriza. Então ela vai colocando dessas coisas, né? Ela cita aqui pra gente esses pontos que eu acho que é sempre um ponto, né? Que as pessoas buscam dinheiro, prazer, sexo, beleza. E aí ela vem tratar dessas questões aqui numa página que ela intitulou de Jesus e o Mundo. Então, esse ponto ela diz o seguinte para nós, olha, falando em sexo, ela diz assim: aplicar o instrumento do sexo na construção da família, facultando a santificante tarefa da reencarnação às entidades do próprio grupo familiar, espiritual, a quem se vinculou no passado por créditos ou débitos seguros. O sexo é a abençoada porta para a felicidade. No entanto, evitar viver para o sexo, considerando os abismos do crime e sombra que com ele se identificam quando desatina. Então ela fala que o problema em si não é o sexo, né? É a forma como as pessoas o encaram ou vivenciam. É essa parte da vida física que é de todos nós encarnados, que é levado pela grande maioria da humanidade em seu recurso, no pleno gozo dos seus interesses mais mesquinhos, egoístas, levianos. Então, a gravidade está não no sexo em si, mas naquilo que se é feito dele. Joana, porque você veja bem, quando ela fala aqui, né, da constituição da família e da oportunidade de se gerar novas vidas, porque é a chance que o espírito tem de retornar à vida física e galgar o seu progresso espiritual. Então, o sexo que produz a vida, que constitui a família, é de extremo valor e de importância, abençoado, não é? Ela fala sobre dinheiro, ela diz assim, ó, utilizar o dinheiro na execução dos deveres normais, consolidando a alegria na esfera das obrigações próximas e dilatando na prática do bem em geral, em forma de agasalho, de teto, de alimento, de remédio e segurança para outros espíritos colhidos pelas rudes provações. O dinheiro é veículo de bênçãos, todavia ela vem poupar-se a viver para o dinheiro, que se faz verdugo de quem a ele se ata, favorecendo imprescindíveis consequências. Então, ela, mais uma vez, ela coloca aqui, o dinheiro não é um mal, o dinheiro é necessário, nós precisamos dele, é a moeda que tramita nas relações de compra e venda, né, dos alimentos, de tudo, da moradia, de tudo que você precisa. Então, ela fala que isso é bênção, mas esse dinheiro que nos chega, que é um empréstimo divino,
ele deveria ser dilatado para aquilo que nós precisamos, mas também para outras pessoas. E ela fala aqui para o atendimento aos menos favorecidos. A gente às vezes passa pela nossa vida sem se dar conta do quanto a gente poderia fazer com o dinheiro que a gente tem. Então, muitos guardam, outros gastam excessivamente, sem se dar conta que poderiam ser mais úteis, né? Então, ela coloca isso. E aqui, são dois campos, né? Tanto do sexo quanto do dinheiro, que sob o ponto de vista das práticas humanas, a gente não precisa nem comentar, porque é o que está mais vivo nas mídias, nas telas de todos os recursos de comunicação, nas conversas, nas piadas, nas obscenidades, em todos esses processos, né? O dinheiro tem sido a perdição de muitos espíritos, tem sido a degradação moral de outros tantos que roubam, que matam por ele, que se comprometem tanto espiritualmente, cujas reencarnações futuras trará o peso, né, as marcas dessas escolhas realizadas. Ela fala motivar o ideal, né, com os estímulos da vida atual, para que o trabalho se enriqueça de frutos, edificando para a alegria geral do domicílio, da esperança, do abrigo da paz. Não esperar, no entanto, as motivações fortes da vaidade, do orgulho para criar e agir. A motivação que estimula, faculta o exercício do bem, mas o estímulo que não prescinde de motivos fortes se converte em degeneração por processos danosos. Ela está colocando aqui que, por exemplo, às vezes a gente se coloca na vida e quer se motivar pelo ideal cristão, no caso, né? Vamos centralizar nossas atenções. E a gente às vezes fica esperando essa motivação, alguém que nos chame, alguém que nos convida, essa coisa que nasce do coração, e às vezes não vai nascer, tem que esperar não, a gente tem que fazer, buscar isso, mesmo que no início seja muito difícil para a gente empreender esforços para modificar a nós e servir aos outros, é importante que a gente faça, porque um dia a gente vai sentir falta disso, necessidade disso, como beber água, a gente vai precisar para viver. Então ela coloca disso aqui, que a motivação, ela estimula as nossas ações, mas a motivação é algo interno. Então, da gente perceber que a gente precisa de fato caminhar com vontade em nossos propósitos. Mesmo que ainda não estejam tão bem definidos, uma coisa é certa, o bem é sempre preciso ser feito. Isso é inevitável. Ela fala da beleza. Aí ela diz assim, cultiva a beleza como expressão de sensibilidade em expansão, favorecendo o asseio e a higiene, o bom gosto e a distinção. Viver para cuidar de adornos, deste ou daquele jazz, é desrespeito à vida, em flagrante atentado às leis da harmonia universal. Não são as coisas em si boas ou más. Olha cada esses exemplos. Não é o mundo no seu sentido etimológico. É o que fazemos com as coisas do mundo e como vivemos no mundo que importa considerar. O sexo não é nobre nem degradante. O dinheiro não é amigo, mas também não é adversário. A motivação não é necessária nem supérflua. A beleza não é glória e nem castigo. O uso que lhe damos se encarrega de transformá-los em escada de acesso ou rampa de degredo, de afastamento, de queda, né?
ela diz, em meio a isso tudo, meus irmãos, que nós precisamos considerar os veículos que estão em nossa mão, e que tudo que chega à nossa mão, todas as possibilidades que nós temos, ela pode e deve ter um bom emprego. E só depende de nós empregar isso com assertividade. Fazer o bem com tudo que temos está em nossas mãos. É preciso considerar isso, é preciso pensar sobre isso. Que práticas nós temos que são realmente positivas, benéficas para os outros? Em que temos nos movimentado nesse sentido? Ela diz assim, ó, viver no mundo entre as contingências do mundo, mas pensar nas coisas do alto e agir consoante aos impositivos da vida imperecível. Então é estar no mundo sabendo que a gente tem coisas aí da vida que tem que cumprir, mas até essas coisas tem que ser o trampolim para as coisas espirituais. Então não é ser cristão somente dentro da casa espírita, é ser cristão em todas as tarefas que nós temos que desempenhar, em todos os lugares que nós estivermos. Aos que pretendem considerar impossível a vida sem estes atos, né, difíceis, né, e loucos, né, tentando conciliar Jesus e o mundo numa ilusão, numa aliança utopista de fantasia, né, recordamos os que edificaram o cristianismo nos corações depois do Senhor, com dignidade, e focalizamos o próprio amigo celeste, que, possuindo o mundo por tê-lo criado, viveu entre nós no mundo e junto às suas tentações para legar-nos itemerato a certeza de que, para chegar à paz real, necessário no mundo tomar cada um a sua cruz, pôr sobre os ombros e segui-lo. A mensagem é para nós, meus irmãos, um convite à reflexão sobre qual a parte que nós estamos deixando da nossa vida para a verdadeira vida. Qual o espaço que nós estamos dando para Jesus no nosso coração, nos nossos atos? A gente precisa, sabe, meus irmãos, refletir sobre essas coisas, pensar sobre esses caminhos a serem percorridos. Senão a gente corre vida, né, ano após ano, tempos em tempos, sem modificar nada para melhor. Que Jesus possa nos abençoar mais uma vez, que você tenha uma noite de Natal feliz com sua família, feliz em seus propósitos morais, feliz na gratidão que a gente tem que ter por tudo que a gente recebeu, que o encontro no seu lar, seja ele lá como seja feito, que seja com as bases da gratidão e do respeito, que a gente possa lembrar de inúmeras pessoas que esse ano não vão estar junto dos seus, por suas questões de vida ou de morte do corpo físico, e que todos, sem exceção, possam sentir a presença do Cristo a tocar-lhes no íntimo, levando a cada um esperança e luz. Que todas as casas, os casebres, que todas as crianças possam ter sua vida amparada e protegida. Hoje ainda estava ouvindo uma notícia rápida pela televisão e vi, não vi a notícia toda, mas uma caçamba, quando foi levantar o lixo, né, aquele caminhão que veio pegar a caçamba com o lixo, quando subiu, ouviu um choro de criança
e lá tinha um bebê que eles encontraram ali ainda com vida. Que Jesus possa amparar a todos, a esses que chegam nessas condições para a vida física que se reinicia. Que Deus possa dar a essa mãe a reflexão que precisa para o ato cometido. Que Deus possa dar a esse espírito recém-chegado entre nós a oportunidade de ser recebido em um bom lar. São esses e outros tantos noticiários e informações que a gente vê o quanto a humanidade está distante de Jesus, o quanto as pessoas ainda estão confundindo os sentimentos. Então, num dia como o de hoje, a gente pede por todos nós para que Deus possa nos assistir, para que a gente possa entender, despertar, criar novas possibilidades para viver melhor, de forma mais próxima dele. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos vocês. Até semana que vem.